todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu decidi fazer uma tag, que é a tag se eu fosse. Eu não entendi muito bem essa tag, mas basicamente eles dizem se eu fosse qualquer coisa, o que é que eu seria? É qualquer coisa assim, pelo que eu entendi. Portanto, sem mais demoras, vamos lá então ao vídeo. Eu vou estar a ver as perguntas aqui no telemóvel porque é a forma que eu arranjei mais fácil. Então vamos lá, são basicamente 27 perguntas e pronto, vamos lá. Eu já não fazia uma tag aqui há imenso tempo, portanto eu decidi trazer uma e é isso. Se eu fosse um mês eu acho que seria ou junho, porque é quando eu faço anos, ou janeiro, porque é um novo ano, ou dezembro, porque tem o Natal. Mas eu acho que seria junho, porque é quando eu faço anos e está ali no meio do ano e tal, portanto, talvez junho. Se eu fosse um dia da semana, sem dúvida alguma, sábado, porque estamos no fim de semana, no dia a seguir também estamos relaxados, que é fim de semana. Pronto, foi na altura que começou o fim de semana, basicamente. 3. Se eu fosse uma estação do ano, eu acho que era o verão, sem dúvida. Porque eu não gosto lá muito de frio, porque onde eu moro é muito frio, portanto... Se eu fosse um planeta... Ora, eu não sei, porque... é uma pergunta um bocado estranha, vamos ser sinceros. Talvez seria o Saturno, porque tem um anel à volta e é assim um diferente e tal. Se eu fosse uma direção... Ok, eu aqui não sei se eles estão a falar tipo nos pontos cardeais, norte, sul, leste ou oeste, se estamos a falar de direita, esquerda, frente, trás. Portanto, não, acho que isto aqui não há muito a dizer. Se for os pontos cardeais, norte, que é sempre para a frente, sei lá. Não sei, talvez. 6. Se eu fosse um móvel, sem dúvida que era a cama, porque é cama, nós podemos dormir, podemos comer na cama, podemos... É cama e eu adoro dormir, portanto, cama. 7. Se eu fosse um bocado, talvez se eu fosse um bocado era o bocado da gula por causa de comer e assim, então talvez fosse o da gula. Se eu fosse um sentido, talvez a visão, mas assim uma visão bem apurada, que assim eu via tudo e não me escapava nada. Se eu fosse uma pedra, não sei se vamos incluir diamante como uma pedra, mas se incluirmos pode ser mesmo um diamante ou um rubi, porque são assim pedras valiosas. Mas se não, aquelas pedras que existem, que são assim tipo rosa brilhante, sabem? Eu não sei o nome, eu vou tentar pesquisar. Eu não sei o nome da pedra. Eu não sei propriamente o nome de pedras. Eu não tive geologia ou qualquer coisa assim. Pronto, se não incluirmos diamantes e se não incluirmos rubis, eu era um quartzo rosa, porque eu acho que é muito gira a pedra. Pronto, basicamente é isso. 10. Se eu fosse uma planta, seria uma rosa, porque eu adoro rosas, a minha flor favorita são as rosas, portanto seria uma rosa ou branca ou vermelha. Ok, outra pergunta é se eu fosse uma flor, então se eu fosse uma flor é que era uma rosa, ou branca ou vermelha. Se fosse uma planta eu não sei, porque eu não conheço assim tipo muitas plantas, ou se calhar não conheço nenhumas, portanto não sei. Se eu fosse um clima, eu era assim um clima, não sei, talvez um clima mediterrâneo ou um clima tropical, talvez um clima tropical, assim... calor, de vez em quando chuva, também para nós não ficarmos só com o calor, mas pouca chuva. Eu era um clima bem tropical, mas bem suave, tá? Se eu fosse um prato, eu era massa, sem dúvida alguma, porque é o meu prato favorito, seja a massa que for, portanto, sem dúvida que eu era um prato de massa, especialmente aquelas massas à carbonara, tão bom. Se eu fosse um instrumento musical, eu não sei. Talvez um violino, que é assim uma coisa mais suave. Ou um piano. Não, eu acho que era um piano, porque... Não sei, eu gosto de ouvir o som do piano, portanto talvez eu era um piano. Bem, 15. Se eu fosse um elemento. Vendo que elementos é ar, fogo, terra e água, o meu elemento seria ar, porque é o elemento do meu signo. Não é que eu ligo muito a signos, mas pronto, eu essas coisas sei, pelo menos do meu signo, dos outros não sei. Mas pronto, então eu seria ar. Se eu fosse uma cor, a minha cor favorita é preto, mas se eu fosse uma cor, talvez eu fosse o rosa bebê, o rosa pastel, porque preto, assim, se eu fosse uma cor em preto, era um bocado, não sei, mas pronto, seria rosa bebê. 17. Se eu fosse um animal, eu seria uma borboleta, talvez, mas aquelas borboletas muito coloridas que nós pintamos na primária, estão a ver, super coloridas, que eu nunca vi uma borboleta colorida, só vi aquelas tipo castanhas e amarelas e brancas.
Portanto, eu seria uma borboleta muito colorida. 18. Se eu fosse um som. O som dos passarinhos, que ao menos é calmo, mas tipo passarinhos bem suaves, não é aqueles que estão aqui piu, ok? Tipo um passarinho que não fosse muito chato. O som da natureza, pronto, vamos englobar mais o som da natureza. Se eu fosse um sentimento, talvez se eu fosse um sentimento, eu era o sentimento do amor. Porque é assim um sentimento que toda a gente tem que sentir, porque podemos não ser felizes com isso, e aí já estamos a englobar um bocado de felicidade. Mas pronto, talvez o sentimento do amor. Se eu fosse um lugar, ora bem, se eu fosse um lugar, talvez seria as Maldivas. Assim à beira do mar, um lugar paradisíaco. Eu acho que seria as Maldivas. Se eu fosse um sabor, chocolate, sem dúvida alguma, eu adoro o sabor de chocolate. Chocolate, mas chocolate de leite, ok? Sim, eu era o sabor de chocolate, sem dúvida alguma. Se eu fosse uma palavra, não sei, se calhar Inês, que é o meu nome. Não sei, não faço a mínima ideia, mas se calhar Inês. Se eu fosse um objeto seria o meu telemóvel, que eu acho que é algo indispensável hoje em dia, portanto, talvez um telemóvel. Se eu fosse uma parte do corpo, eu era a cabeça. Tinha cá englobado o meu cérebro e tal, portanto, de cabeça. Se eu fosse um número, era o número 14, porque eu nasci dia 14, e então vamos considerar que pode ser assim e o meu número seria o 14. Se eu fosse um símbolo, não sei, se calhar o símbolo do stop, porque há pessoas que abusam em várias coisas e assim se olhassem para mim viam um stop e pensavam na vida. Não sei se pode-se considerar isto uma resposta, mas eu acho que sim, portanto seria o símbolo do stop. E por último, se eu fosse uma música, ok, eu sinceramente esta aqui não sei, porque eu não me vou guiar, nesta pergunta eu não me vou guiar pela letra da música, nem pelo nome da música, mas sim pelo facto de eu gostar da música. Mas podemos considerar também que eu gosto um bocado da letra, mas não é que eu me identifique, é só mesmo porque eu gosto da música. É uma bem antiga e é do Angélico e é música bailarina. Eu acho que toda a gente conhece porque esta música já tem muito tempo e é muito conhecida já há imensos anos, portanto eu seria essa música. E foi este o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Dar um like no vídeo para eu saber que vocês gostam deste género de vídeos. São tags, coisas que eu não trago aqui muito para o canal, mas eu espero que vocês gostem. É um vídeo mesmo só de entretenimento, não tem nada de mais. Eu agora tenho aqui um cenário novo. Eu vou ter vários cenários agora novos aqui no canal. Portanto, eu tive a fazer umas remodelações no quarto e eu agora tenho a minha cama aqui, tenho ali... Pronto, vocês ao longo dos vídeos vão ver cenários novos, porque eu tentei criar assim um pouco mais de cenários para os vídeos. Ainda não os testei todos, o único que eu testei foi este, porque eu só estou a gravar este vídeo. É o primeiro que eu estou a gravar, depois de ter remodelado o quarto, e foi isto. Tchau!